Então, bora, meu povo, mais um videozinho aí. Eu falei que eu ia voltar a criar conteúdo aqui pro YouTube. Realmente voltei, estamos aí de novo, né? A gente vai continuar aqui a nossa série do zero até os 100 mil ali com o low ticket, né? Então, primeira coisa, cara, primeira coisa desse vídeo. Esse vídeo tem um conteúdo muito rico, cara. Então, já deixa o like aí, deixa o seu comentário aí pra gente poder continuar trazendo a série aí, porque realmente eu pretendo trazer o ouro ali sobre infoproduto, low ticket, tráfego pago, entre outras diversas coisas aí que a gente vai entrar nos assuntos aqui porque faz parte da estrutura. Então, assim, deixa o seu like, deixa um comentário aí para a gente poder continuar, certo? Então, assim, os links da minha comunidade, o link da minha comunidade gratuita, onde eu troco ideia com o povo, tá na descrição ou no primeiro comentário, tá? Então, se você quiser fazer parte lá da nossa comunidade gratuita de networking, é só entrar aí no grupo, tá? Então, para quem não me conhece, meu nome é Christian, certo? Eu sou gestor de tráfego, trabalho com infoproduto. Esse infoproduto que a gente está escalando aqui não foi eu que criei, eu não sou o dono do produto, tá? Eu faço a gestão de tráfego, eu ajudo com tudo do produto, com automação, com criativo. A gente ajuda com toda a estrutura ali do produto, certo? A gente ajuda o expert ali em tudo, em todas as partes, certo? Então, inclusive, a gente ajudou a escrever roteiros dos criativos, a gente ajudou na landing page, nas automações, a gente faz o tráfego pago tudo. Então, assim, o infoproduto aqui a gente cuida como se fosse nosso, tá? Por isso que eu trouxe essa série, eu tenho autorização do dono do produto, que é um expert em renda extra, certo? A gente está aqui, agora a gente está com faturamento total ali da estrutura do produto de 9.308, né? No último episódio a gente estava nos primeiros dias ali do produto. Aqui a gente já plugou um high ticket, tá? Então, assim, hoje eu vim falar um pouco sobre. Eu falei sobre a estrutura no último vídeo, né? Hoje eu vou falar mais detalhadamente sobre toda a estrutura, ferramentas, tráfego, landing page. Vou falar um pouco sobre tudo aqui, certo? Então, aqui, cara, o que eu tenho para explicar sobre esse produto aqui? Vamos lá. Ontem aqui, ó, ontem a gente, na estrutura toda, né, faturou 4.782, né? Aqui tem orgânico envolvido, tem comunidade, eu vou explicar um pouco ali agora, melhor, né, sobre tudo que está envolvido ali na estrutura padrão de infoproduto, ou seja, essa estrutura aqui você pode copiar, colocar no seu infoproduto que realmente vai funcionar, certo? Então, assim, a gente está aqui com um faturamento legal, né, os últimos 7 dias aqui, que é mais ou menos quando a gente começou, 9.308, né? Então, assim, beleza. Agora eu vou passar para a parte aqui onde eu vou mostrar, cara, a estrutura que eu estou usando para esse produto, a estrutura que a gente chegou ali, que a gente definiu, certo? Então aqui eu vou tirar a tela do Ultimify, pode ver que tem um monte de coisa aberta no meu computador, eu realmente estou trabalhando, entendeu? Inclusive aqui tem o Ads Power, tem a conta do cliente, eu realmente estou trabalhando, não é fake, ó, tá vendo? Tem aqui o Codex, tem o Antigravity, tem o Power, sabe? Então, assim, cara, eu trabalho com isso, eu vivo disso, então vamos continuando ali pra vocês verem que é real, tá vendo? Ó? Tanto de coisa que tá aberta aqui, gente, ó. Então vamos lá, ó. Vamos pro Obsidian aqui. Cara, é o seguinte, eu vou responder em cada bloco desse aqui o que é, por que ele existe e o que acontece se ele não existir, certo? Então a primeira coisa que eu vou falar em cada bloco ali, né, é essas três perguntas aqui. Então, aqui é a estrutura do produto, mais as ferramentas, tudo que está envolvido, tá? Se eu lembrar de alguma coisa aqui que eu esqueci no planejamento, eu coloco junto com vocês, tá bom? Então, aqui estrutura mais ferramentas. Dentro dessa estrutura e ferramentas, a gente vai responder essas perguntas aqui para ficar claro para quem não entende tanto assim sobre. Então, vamos. Aqui a ordem que eu vou começar, ela não tem muita importância, tá? Então, vamos lá. Cara, qual que é a estrutura desse produto? O que, que tem nesse produto ali que faz ele vender todos os dias? Que faz ele vender tanto? Então, assim, cara, essa estrutura aqui você pode usar para qualquer infoproduto. Pode ser para um produto de R$ 49,90, de 97, certo? Então, não tem nenhum problema, tá? Você consegue replicar isso aqui facilmente para o seu produto. Por isso que eu nem falo qual que é o produto, é o nicho de renda extra. Então, tipo, o entregável, o produto ali, tanto faz, né? Claro que com expert é mais fácil, mas vamos lá, destrinchar isso aqui. Então, o que, que tem nesse produto? Eu falei que tinha tráfego orgânico, né? Tem tráfego orgânico que ajuda o tráfego pago ali. Ou seja, a gente faz um anúncio
que se chama um anúncio de branding. A gente passa o rosto do expert, a gente faz um anúncio de aquecimento para fortalecer o tráfego orgânico. Então o expert posta vídeo, a pessoa posta vídeo, faz postagem. Então assim, tráfego orgânico. O que é o tráfego orgânico? Conteúdo de valor que é criado ali constantemente, né? Então assim, basicamente é isso. Não vou colocar cor, senão vai juntar com as de cima ali. Então, tráfego orgânico é criar vídeo, criar post, conteúdo de valor para diversas redes sociais de forma constante. Então, assim, isso é o tráfego orgânico. Então, vamos responder lá. O que ele é? Está respondido. Por que ele existe? Cara, por que ele existe? Porque quando a gente tem tráfego orgânico numa estrutura, a gente não depende só do tráfego pago, que eu vou explicar um pouco para frente ali, mas tráfego pago são anúncios, você paga para ter um alcance. Então o tráfego orgânico ele vem ali para somar no tráfego pago, ele não vem para substituir, ser um melhor que o outro, ele vem para somar, ele agrega junto, então você faz postagens ali e isso agrega com o tráfego pago. Basicamente, ele existe para poder fazer o seu vídeo, a sua foto, o seu perfil, a sua estrutura ter mais alcance. No caso aqui, no contexto do nosso produto, eu estava explicando mais generalizado, no contexto do nosso produto, aqui ele existe para exibir o Instagram, para fortalecer o branding, para trazer mais gente nova para o perfil, para o produto em si, né? Então, para isso que ele existe aqui nessa estrutura, e na sua estrutura não seria diferente, ele iria existir por causa disso também. Mais alcance, mais gente chegando, credibilidade, fortalecimento de marca pessoal, né? Então, assim, diversas coisas, né? Basicamente aqui tem o ManyChat instalado nesse Instagram, nesse tráfego orgânico, o Instagram é o principal, que é uma automação. O ManyChat é uma automação, tá? E agora respondendo aqui, o que acontece se ele não existir? Se o tráfego pago, ou se o tráfego orgânico aqui, ele não existisse, teria menos alcance, menos credibilidade, menos gente nova chegando no perfil. Então, ele é essencial, assim como todos os outros pontos aqui da nossa estrutura, ele é essencial, a gente não deixa aqui nenhum ponto fora, tá? Então, todos os pontos aqui, eles são essenciais, tá? Então, aqui, a pergunta se ele não existiu, o que acontece é que, basicamente, ali, o alcance, o custo da estrutura, as vendas seriam menores exatamente porque tem menos pessoas chegando no perfil, na estrutura, no produto, certo? Então, basicamente é isso. Então, eu vou ligar os pontos aqui. O tráfego orgânico me leva para o tráfego pago. Tá? O que é o tráfego pago? O tráfego pago são os anúncios onde você paga para ter o alcance que no tráfego orgânico aqui você tem com postagens. Então, o tráfego pago é o patrocinado do Instagram, sabe? Aquele patrocinado que você vê lá no Instagram, que você vê no TikTok, às vezes no Google. Aquela propaganda que você pula no YouTube, aquilo é tráfego pago. Quando você clica ali, pular anúncio, aquele vídeo é tráfego pago. Alguém está pagando para aquele vídeo passar. Então, o próprio nome ali já diz, né? Tráfego pago. Cara, alguém está pagando para aquela mídia do patrocinado passar. Então, assim, por que ele existe na estrutura? Cara, no caso aqui da estrutura, para que o tráfego pago vem? Ele vem para se somar com o tráfego orgânico. Tem a mesma função, trazer mais pessoas para a estrutura do produto, trazer mais pessoas para o site, para a landing page, para o vídeo, para onde for o destino, que no caso aqui, ele existe para levar mais pessoas para a landing page. Para a landing page, o que é a landing page? É um site onde se vende o produto ali, o infoproduto. Então, basicamente aqui, o tráfego pago vem para trazer mais pessoas para a landing page, para o site, para a estrutura do produto, mais gente para comprar, basicamente. Então, o tráfego pago, ele exibe o seu vídeo no patrocinado, a pessoa clica no saiba mais ali do patrocinado, ela é levada para a landing page, dentro dessa landing page, desse site, ela compra o curso, no caso aqui. Então, tudo que eu estou falando aqui é mais no contexto do produto. Então, a pessoa compra o curso a partir do tráfego pago, entendeu? E é nessa parte que eu entro ali, majoritariamente, é o que eu faço melhor ali. Então, basicamente, essa parte do tráfego pago é 100% comigo. Então, a gente, dentro do tráfego pago, a ferramenta que a gente usa é o Facebook Ads, tá? Facebook Ads é basicamente a plataforma de anúncios do Facebook, tá bom? E aqui, a próxima pergunta é o seguinte: o que acontece se ele não existir? Acontece a mesma coisa que se o tráfego orgânico não existisse.
menos vendas, menos pessoas chegando, menos pessoas conhecendo o produto. Nesse caso aqui, no geral, menos vendas, menos alcance, menos pessoas, certo? Então aqui o principal ponto que a gente busca é vendas. E se a gente não tem o tráfego pago aqui, a gente diminui as vendas drasticamente, diminui pessoas novas chegando no perfil drasticamente. Então, tráfego pago é mais um ponto ali essencial. Tráfego pago somado com o tráfego orgânico ali é o que faz ali a máxima potência do produto, certo? E aí, quando a gente fala disso, a gente entra nos canais, que aqui é o Facebook Ads, mas a gente está com um plano já de levar para Google Ads, TikTok Ads, tá? No caso do tráfego pago aqui, os criativos são em vídeo, tá? Vou colocar aqui o nome aqui que tá me incomodando. Escritura do produto. Os criativos são em vídeo, tá bom? Então ali o anúncio que está passando, eu falo criativo, a mídia, o anúncio que a gente impulsionou, que a gente pagou para passar é um vídeo, tá? A pessoa assiste o vídeo, clica no vídeo, é levado para a landing page, da landing page ela compra o produto, certo? Poderia ser uma imagem, mas quanto mais complexo o produto é, quanto mais você tem que explicar sobre o produto, mais você precisa de vídeos ali. E aí, entrando nesse assunto aqui, leva a gente ali para a landing page, né? A landing page é exatamente o site que vende o produto. Vou até colocar aqui para simplificar, site que vende o produto, tentando ali não usar termos muito técnicos e quando usar, explicar, que é um padrão aqui do nosso canal. Inclusive, cara, deixa o like aí, deixa o comentário, inscrição, pô. Olha o conteúdo desse vídeo. Tá maluco, né? Conteúdo de curso pago, pô. Não sei nem quantos minutos vai dar esse vídeo aqui, não vou nem olhar. Cara, então vamos lá. Landing page é o site que vende o produto, certo? Basicamente. Cara, nesse caso aqui, essa landing page foi criada com o Lovable, que se você assiste o meu canal, você já sabe que o Lovable é uma plataforma onde você cria ali várias coisas com IA. Não vou entrar nesse mérito aqui, mas a landing page, o site foi criado com inteligência artificial, tá, gente? Então, sim, foi criado com o Lovable. Fechou? Então, landing page é um site que vende produto. Repetindo aí para ficar bem claro, né? Deixando ultra claro. Foi criada com IA, essa landing page, tá? Então, assim, fazendo bem feito, quando você cria as coisas com IA, não tem problema, tá? Dentro desse site, dentro dessa landing page, tem provas sociais massivas, tá bom? Tem provas sociais ali. O que são provas sociais, tá? Explicando ali todos os termos minuciosamente para todo mundo entender e não ficar dúvida nenhuma. Provas sociais são, por exemplo, no caso aqui, a gente vem de um curso de renda extra. Então, a gente tem que comprovar que esse curso funciona. Qual que é a melhor forma de comprovar que esse curso funciona? Com pessoas que já tiveram resultado com esse curso. Então, provas sociais ali são pessoas que experimentaram o seu produto, que compraram o seu produto, gostaram, te mandaram um feedback, você pega esse feedback e expõe no seu site, entendeu? Prova social basicamente é esse feedback aí, entendeu? Esse feedback sendo exposto, basicamente, vamos dizer assim, para ficar bem simples aí de entender. Então, é esse feedback sendo exposto ali. Você pega o feedback, expõe e tudo mais e vai dar certo. Então, cara, tem muito feedback, tem muito aluno que mudou de vida com esse curso. Então, cara, isso é uma vantagem pra gente. A gente usa essa vantagem com maestria, você pode ter certeza. Quanto mais feedback a gente tiver, melhores feedbacks a gente tiver, mais feedbacks a gente vai expor na landing page, certo? Então aqui, vamos lá responder as perguntas. Eu já respondi o que é, né? E aqui no caso, para que a landing page existe? Cara, no contexto desse produto, e na maioria dos contextos, a landing page vem para conscientizar quem viu o anúncio, certo? Então, quem viu o tráfego pago aqui, tá vendo o tráfego pago aqui? Às vezes ele não conhece o produto, ele não conhece a solução, ele não conhece a empresa que está vendendo, no caso ele não conhece a pessoa. Então a landing page, o site, ele vem para conscientizar, explicar o que, que é, o que, que entrega, quanto custa, como vai ser entregue. Então entenda a landing page, que é o site do produto, como uma parte da conscientização da pessoa. Ou seja, a pessoa não sabe o que, que é, ela não sabe, ela só viu um vídeo, ela só viu uma imagem, ela não tem certeza do que é, certo? Não dá para saber, não dá para saber quanto que é, não dá para saber como que entrega. Então a pessoa ela viu
o criativo, o tráfego pago ou o tráfego orgânico, ela entra na landing page, ela entende o que é o produto, o que é o curso, ela compra ou não, entendeu? Então, basicamente, serve para conscientizar, preparar o cliente antes da compra, tá? Ou não, quando ela não acontece, certo? Mas de qualquer forma, ela vem para preparar. O que acontece se ela não existir? Que é a terceira pergunta ali, né? Cara, o que acontece se ela não existir? Nesse caso, no caso do produto, sempre aqui nesse vídeo, né? Se ela não existir, basicamente, o lead não vai ter a mesma consciência, ele não vai ser impactado da mesma forma. E provavelmente as vendas seriam menores. Então veja que todos os pontos que eu toquei até agora, quando não existe, o impacto é direto nas vendas. Então por isso que eu estou te falando, esse conteúdo aqui é o ouro, entendeu? Então assim, quando a landing page não existe, ela vende menos. O cara tem menos ponto de consciência ali do produto, menos ponto para ser impactado pelas suas copies. Ele tem realmente menos consciência no geral. Isso acaba diminuindo as vendas ali. Fechou? Então, assim, como a gente está falando de consciência, né? A gente está falando de preparação de lead, preparação para compra, a gente cai direto no nosso próximo assunto, que é VSL, né? Então, cara, que é VSL? Eu não vou falar termo em inglês aqui, cara. Você não vai me ver ficar falando um monte de termo em inglês e não explicando. Então, VSL é um vídeo que vende o produto. Fechou? Nada mais que isso. Tem lá a galera que fala isso mesmo, já é uma abreviação VSL, a galera fala em inglês ainda para confundir mais, mas VSL é um vídeo de vendas ali do produto, do curso. Então, por exemplo, eu tenho minha mentoria, e se você for comprar minha mentoria, você vai entrar no site, vai ter um vídeo ali que vai ser o vídeo de vendas da mentoria. Não necessariamente ele vai estar sempre vendendo, mas ele vai estar sempre explicando, conscientizando, que é o nosso assunto aqui no momento, né? Então, assim, a VSL, explicando o que ela é, que é a nossa primeira pergunta sempre, né, essencial, é basicamente ali um vídeo longo, nem sempre tão longo, porque hoje em dia as pessoas não gostam mais, às vezes um vídeo de 5 minutos, 6 minutos, 10 minutos, nesse caso aqui eu gosto de colocar até 10 minutos, ele ainda não é obrigatório, então assim, cara, basicamente a VSL vai servir para conscientizar, explicar o que é o produto, contar uma história, fazer uma narrativa mais longa. Então, às vezes, você quer vender um produto onde você precisa explicar, você precisa contar uma história para impactar a pessoa que vai comprar, ela entender o problema, entender a solução e a necessidade daquilo. No caso do curso aqui, exatamente. Ela conta uma história, ela tem um storytelling, né, que a galera fala aí, né? Ela conta uma história, basicamente. Ela conta essa história e no final ela faz um CTA, né, um Call to Action, certo? Então, assim, cara, um CTA é tipo a chamada para ação, né? Tipo, compre aqui, compre agora. Tipo, se você quer ter esse resultado também, compre agora. Então, basicamente, a VSL ela vai preparar e chamar o cliente para compra ali, certo? No caso aqui, eu vou dar até o ouro aqui, que eu vou até grifar aqui, ó. Vou colocar aqui, deixar assim, ó, destacadinho, isso. Cara, é uma VSL vertical de até 10 minutos ali que a gente costuma usar. Nesses casos ali de produto até R$ 97, sabe? Então talvez o produto fosse um pouco mais caro, uma VSL mais longa um pouco, mas VSL é o vídeo de vendas ali. Hoje em dia ele não precisa ser de 50 minutos, 40 minutos igual já foi, sabe? Então assim, basicamente essa VSL ela vai conscientizar o lead ali da melhor forma ali para ele poder comprar o produto, certo? Então aqui, cara, a gente já passou aqui por diversos pontos, né? Então aqui, ó, esse aqui é o último ponto, esse aqui é o próximo, tá? Esse aqui, comunidade. O que é isso aqui, cara? Comunidade é basicamente o que eu faço aqui. Eu crio conteúdo de valor, que é o que eu estou fazendo, eu entrego um conteúdo de valor para vocês, convido vocês para um grupo, inclusive se vocês quiserem entrar lá no grupo, né, de networking, vocês podem entrar, ele vai estar no primeiro comentário. Então a gente cria comunidade, a gente cria conexão, a gente entrega valor para poder ter ali
pessoas que podem ou não comprar o nosso produto. Então, no caso do curso aqui é a mesma coisa, isso é normal, padrão do mercado. Então, assim, a gente não entrega o conteúdo só para vender, mas a gente aproveita que está entregando esse conteúdo, cria comunidade e eventualmente vende, sabe? Nem sempre, nem todo mundo que entra, que assiste o vídeo compra, não é assim, entendeu? Então, assim, a comunidade ela é criada realmente na entrega de valor, né? Não adianta você querer criar uma comunidade e realmente não entregar valor. Cara, eu esqueci de responder uma pergunta aqui, né? Na VSL, né? Eu falei o que ela é e por que ela existe, né? Pô, é um vídeo de vendas e existe para conscientizar. Mas se ela não existisse aqui, né? Basicamente, é óbvio, teria menos consciência do lead, menos impacto, menos vendas. Realmente é todos os pontos cruciais. A comunidade aqui, continuando, né? A comunidade pode ser uma comunidade no WhatsApp, pode ser um fórum, pode ser uma comunidade no Instagram, pode ser membros do YouTube, mas assim, cara, criar uma comunidade aumenta as vendas com conteúdo de valor, claro, não adianta, igual eu estava falando, criar um conteúdo vazio, certo? Então aqui, comunidade, basicamente, ela vem agregar aqui nessa estrutura de produto, tá? E aí, cara, aqui entra uma parada que é foda, porque são os produtos complementares, que é onde tudo, vou até separar aqui, ó, que é onde tudo começa a fazer muito mais sentido, né? Então, a gente tem aquele produto low ticket, né, tudo mais, mas o que realmente enche os nossos olhos aqui, o que é o que a gente busca, são os produtos complementares, né? O produto low ticket dá lucro no front? Dá, ele tem que dar, né? Senão o funil não se sustenta, não tem gente entrando. O funil só faz sentido por causa disso. Mas os produtos complementares, cara, assim, eles são essenciais como o resto do funil, mas eles são produtos ali que, por exemplo, vamos lá, para o meu exemplo de novo, cara. Você vai comprar, por exemplo, a minha mentoria. Cara, vai ter uma ferramenta complementar que vai ser um produto complementar ali que eu posso oferecer junto. Ela realmente funciona, ela realmente ajuda o aluno, ela realmente resolve um problema e ela é um produto complementar. Ela vem para elevar o ticket ali de toda estrutura, ela vem para complementar, né, o ticket. Por exemplo, estou vendendo um produto principal, um curso de R$ 29,90. Exemplo. E aí eu vou vender junto com o curso uma ferramenta que custa R$ 19,90. E aí eu vou vender um outro facilitador do curso por R$ 10,90, exemplo. E aí você vai agregando. E aí depois disso tudo, eu posso ter um acompanhamento individual que vai custar lá R$ 1.500, R$ 2.000, R$ 3.000, um exemplo. Ou seja, você colocou produtos complementares dentro do seu low ticket. Então aqui eu estou respondendo, né, o que ele é e por que ele existe, para elevar a margem de lucro, elevar o ticket. Porque é o seguinte, pensa comigo. Você fez o anúncio, você fez o orgânico, você fez o tráfego pago, que eu já expliquei, e o orgânico, que eu já expliquei. E aí a pessoa entrou no seu funil. E aí, você só tem um produto. Você só tem um produto de 97. E a pessoa entrou, comprou o produto de 97 e morreu ali. Sendo que uma grande porcentagem dessas pessoas, em média de 30%, elas queriam outros produtos, elas queriam as ferramentas, elas queriam os produtos complementares para facilitar o que ela já comprou, entendeu? Então isso acontece muito, é 20, 30%. Então os produtos complementares, eles vêm para elevar o ticket, eles vêm para vender mais para o mesmo cliente, pensando que você já fez o tráfego pago, já fez o tráfego orgânico, a pessoa já entrou. Então, se ela está disposta a comprar mais, o ideal é que tenha disponível para ela comprar mais, certo? Então, os produtos complementares, eles vêm para isso, esse é o sentido deles. Eles vêm, cara, por que eles existem? Porque as pessoas querem comprar mais, então tem que ter disponível para elas comprarem, certo? Então, é por isso que eles vêm. Então, o que aconteceria se ele não existir? Exatamente isso que eu falei. A pessoa, você criou o seu post, você fez o tráfego pago, a pessoa comprou. Ela queria comprar mais um facilitador. Às vezes ela nem sabia que precisava, mas se oferecesse, ela ia querer. E aí, se ele não existe, você perde uma venda a mais para a mesma pessoa. Ou seja, o esforço que você fez para levar aquela pessoa a comprar o primeiro produto, ela poderia ter comprado 3, 4 com o mesmo esforço, entendeu? Só você oferecendo, tendo disponível.
Então, assim, basicamente os produtos complementares, eu vou falar termos upsell, order bump, né? Essas coisas, elas vêm para elevar o ticket, certo? E se não existisse, você venderia menos com o mesmo esforço, sabe? Então, assim, entenda que tudo que eu coloquei aqui impacta diretamente nas vendas, né? Então, assim, tudo que eu coloquei aqui, cara, é realmente o que a gente está fazendo, é realmente o que funciona, o que vende todo dia, é o que você precisa ter na estrutura do seu produto, independente de quanto ele custa, independente se você aparece ou não, certo? É basicamente essa estrutura aqui. Então, nesse vídeo aqui, eu basicamente entreguei o ouro, né? Isso aqui é conteúdo de curso pago. Tem mais coisas aqui que eu poderia falar, mas para não estender tanto esse vídeo, que já está com quase meia hora, né? A gente vai encerrando por aqui. Fica mais uma vez aí o convite para a comunidade, o link está na descrição, o convite para conhecer a minha mentoria e aprender a fazer tudo isso aqui com infoprodutos, certo? Então, todos os links estão na descrição. Deixa aí o like, o comentário e aquele abraço de sempre. Valeu!